Agatha Christie, 85 anos plenos de vida. Agatha Christie, 1890-1976, a rainha dos romances policiais, teve uma vida em cheio. Mulher determinada, ativa, cheia de vitalidade, trabalhadora incansável, pragmática, de espírito aventureiro, ousada, muito à frente do seu tempo, enfrentando preconceito atrás de preconceito, teve 85 anos plenos de vida. Nascida na suave estância balnear de Torquay, no sudeste de Inglaterra, e criada numa mansão cheia de empregadas e rodeada por jardins e bosques, embora a família não fosse particularmente rica, ainda assim, quando adolescente esteve 1 ano a estudar em Paris para completar a sua educação e viajou com a mãe para o Cairo, no Egito, à época sob domínio britânico, onde permaneceu 3 meses para ser apresentada à sociedade, isto é, aos oficiais ingleses casadores. Experimentou com sucesso o canto, a dança e o piano, porém, sendo absurdamente tímida, teve de abandonar a ideia de prosseguir uma carreira artística. Casou com um major de aviação, bonito, bom dançarino, muito autoconfiante, mas sem cheta, sem dinheiro, amante do golfe e que atraiu como uma jovem secretária. Voltou a casar, mais tarde, com um arqueólogo de espírito aventureiro e de inesgotável energia, mais novo que ela, 14 anos, com quem viveu quase meio século, até à sua morte. Em 1926, depois da morte da amada mãe e depois do primeiro marido lhe ter revelado que estava apaixonado por outra mulher, a tal secretária, e de lhe ter pedido divórcio, destroçada, Agatha Christie desapareceu misteriosamente durante 11 dias, pondo toda a gente em sobressalto. Procurada pela polícia, perseguida pela imprensa, nessa altura já ela era uma escritora famosa. Quando a descobriram, desculpou-se com um ataque de amnésia. E os médicos que a observaram justificariam a sua perda de memória com uma perturbação de identidade. Foi voluntária num hospital durante a Primeira e a Segunda Guerra, pois tendo frequentado aulas de enfermagem e primeiros socorros, quis ser útil quando os seus conterrâneos dela precisaram. Trabalhou como auxiliar numa farmácia, onde aprendeu tudo sobre venenos, conhecimento que lhe viria a ser muitíssimo útil na concepção dos crimes das suas personagens. Teve uma filha e um neto. Viajou à volta do mundo, correndo os 5 continentes de comboio, de automóvel e de navio, numa primeira fase acompanhando o primeiro marido, numa digressão promocional por todos os territórios britânicos, em virtude da exposição do Império Britânico de 1924. Mais tarde, viajou sozinha ou acompanhando o segundo marido. Praticou surf em Honolulu. Tornou-se uma grande conhecedora de cerâmica mesopotâmica. Foi das primeiras mulheres a possuir um automóvel e a conduzi-lo. Era uma leitora insaciável, uma nadadora exímia. Gostava de dar grandes passeios a pé, de jogar às cartas, de observar tudo ao pormenor, de conversar longas horas e de comer bem. Recebeu o título nobiliárquico de Lady, atribuído pela Rainha de Inglaterra, Elizabeth II. Foi uma dedicada fotógrafa e arqueóloga. Entre os 60 e os 75 anos de idade, redigiu a sua autobiografia, um extensíssimo relato da sua intensa vida, abordada com o seu inegável sentido de humor. E como se não bastasse, com a sua prosa conseguiu conquistar o público durante as mais de 5 décadas em que se manteve ativa, a escrever, tendo escrito 86 romances e 19 peças de teatro. É obra. E inventado o excêntrico Hercule Poirot e a astuta Miss Marple, tornando-se um dos maiores nomes da literatura universal e uma das escritoras mais populares do mundo. Viva Agatha Christie! Gratidão, fique bem, até à próxima.